Tá pegando. Só tem que você um pouquinho mais pra cá. Pode começar. Já começou. Pessoal, bom dia aí a todos. Hoje, como combinados, a gente tem aqui o pessoal da IOT, mais o pessoal do HC. E eu vou deixar aqui eles se apresentam, né? Tá. Bom dia, gente. Meu nome é Camila. Eu sou aluna aqui da Escola de Enfermagem do último ano. Eu faço parte da LITOT, né, que é a Liga Acadêmica aqui da Escola de Enfermagem, que fala sobre o transplante de órgãos e tecidos. Eu trouxe aqui uma apresentação que é uma contextualização. Eu vou explicar um pouco o que é o transplante, o que é esse processo de transplante, da doação de órgãos. E em seguida, né, as minhas colegas da OPO, que é a Organização de Procura de Órgãos aqui do HC, vai poder tirar as dúvidas de vocês vão poder se sentir à vontade para conversar e perguntar o que vocês quiserem sobre esse processo, tá bom? Pode passar. Então, nós estamos, né, no outubro rosa, em conscientização do câncer de mama, mas mês passado nós tivemos o Setembro Verde. Setembro Amarelo é muito conhecido, né, que é o mês da prevenção do suicídio. Mas também temos o Setembro Verde, que é a conscientização sobre a importância da doação de órgãos. Então eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pode passar. Então, temos uma lei de 2014, que ela completou 10 anos esse ano, que instituiu o mês de doação de órgãos, que é um mês dedicado a essa conscientização. Dia 27 de setembro é considerado o dia do doador de órgãos em homenagem aos santos Cosme e Damião, que eles são considerados os padroeiros do transplante. Pode passar. Não sabia. Sim. Então, o que é o transplante? Né? O transplante ele é um ato voluntário, é um ato altruísta, que tem a finalidade de devolver às pessoas a qualidade de vida, de proporcionar às pessoas uma nova chance, né? Então, muitas pessoas estão em fila, em lista, na verdade, que a gente fala, aguardando um órgão ou um tecido para recuperar a sua qualidade de vida. E a gente tem dois tipos de doadores, né? Temos os doadores vivos, quando uma pessoa consegue doar uma parte do seu corpo sem prejudicar a sua própria saúde para uma outra pessoa. Mas também temos o doador falecido, que é quando uma pessoa, infelizmente, falece por morte encefálica, a família aceita a doação de órgãos e aí esses órgãos estão destinados para as pessoas que necessitam. Pode passar. Então, uma pessoa, um doador, ele pode salvar até 8 pessoas. Esse órgão pode chegar a 8 pessoas. Então, é uma quantidade muito grande. Então, uma pessoa impacta 8 vidas. Pode passar. Então, o que é o transplante? O transplante, ele é um tratamento, né? Em que uma pessoa vai ser retirada um órgão ou um tecido que tem ali uma disfunção e vai ser substituído por um órgão saudável ou um tecido saudável a fim de recuperar a qualidade de vida. Pode passar. Então, o objetivo primordial do transplante é salvar vidas e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aqui eu trouxe os principais órgãos e tecidos que podem ser doados, né? Então, órgãos temos os rins, o fígado, o pulmão, o coração, pâncreas, intestino, todos esses podem ser doados. E tecidos, ossos, pele, cordas, tendões e até válvulas cardíacas. Pode passar. Aqui é especificamente de doador vivo, então uma pessoa pode tirar uma parte, né, do seu pulmão, do seu fígado, o sangue, todo mundo aqui conhece a doação de sangue, né? Mas ninguém interliga esse tema com o transplante, que é o sangue, é um tecido, ele está no nosso corpo, a gente está tirando ele do nosso corpo, e isso vai chegar a uma pessoa que necessita. Então, isso tem tudo a ver com o contexto do transplante. E, mais uma vez, né, uma pessoa só pode doar, ser um doador vivo, desde que essa doação não vai interferir em nada a sua saúde. Tem todo um processo para que isso aconteça. Aqui tem uma notícia, né, que ficou muito conhecida quando foi divulgada, de uma mãe que doou um rim seu para sua filha de 22 anos que tinha uma doença renal desde a infância. Então ela fala, é como se eu tivesse dado à luz 2 vezes, porque ela
deu à luz e depois ainda teve a oportunidade de salvar essa filha do ano no rim. Olha que interessante. Sim, muito bonito. Pode passar. Então aqui eu trouxe exemplificando e simplificando como é que acontece esse processo. Então, tudo começa lá no hospital, quando uma pessoa sofre ou um acidente, ou tem uma questão neurológica, e ela vem a falecer por morte encefálica. A partir disso, esse hospital ele vai emitir uma notificação de que tem uma pessoa ali em morte encefálica e que essa pessoa pode ser um doador. Pode ser um doador falecido de órgãos. A partir disso, vai acontecer uma manutenção desse potencial doador. O que é essa manutenção? A pessoa está falecida, mas existem mecanismos que ajudam os órgãos a continuarem viáveis para serem doados. Então, com medicações, com instrumentos médicos ali, vai manter esse corpo para que ele possa passar por um processo que a gente chama de captação de órgãos. Só que essa captação, ela só pode acontecer se tiver o consentimento familiar. Aqui no Brasil, eu vou explicar isso um pouquinho mais pra frente, mas já adiantando, uma pessoa só pode ser doadora de órgãos se a família consentir. Então, essa família que perdeu um ente querido, ela vai passar por uma entrevista familiar, que acontece muitas vezes pelas OPO, que as meninas aqui vão falar depois, mas também pode ser pessoas ali do próprio hospital, que vão conversar com essa família e explicar a possibilidade da doação. A partir disso, a família tem o direito de aceitar ou não essa doação. Se a família aceitar, muito bom. Se não aceitar, também não tem problema. Vida que segue. A partir do momento que a família aceita esse corpo nessa pessoa, esse doador, agora a gente chama ele de doador, vai passar pelo processo de captação de órgãos. Vai à cirurgia, vai lá as equipes, vão retirar os órgãos que são viáveis para a doação e, ao mesmo tempo, esses órgãos, eles vai ter todo um sistema que vai procurar os melhores receptores, Porque não é qualquer pessoa que pode receber qualquer órgão. Tem toda a questão da compatibilidade. Então, vai ter uma procura de quais vão ser os melhores receptores para esses órgãos. Então, esses órgãos vão ser captados e vão ser destinados a essas pessoas. Então, o processo de transplante acontece e isso volta para a sociedade com pessoas que receberam um órgão que vão ter uma nova chance de vida, Uma nova qualidade de vida, vão poder voltar com suas famílias, vão poder voltar com o seu trabalho. Então, todo esse processo, pode passar, ele inclui muitas fases, é um processo muito burocrático, muito transparente. Aqui eu simplifiquei, mas existem muitos protocolos para que isso seja feito de maneira transparente, ética, com a finalidade de salvar o maior número de vidas possíveis. Pode passar. Então, como eu disse, um doador falecido, ele só pode doar a partir da morte encefálica. E existe, dúvidas em relação ao que é essa morte encefálica, Muita gente confunde com coma. Então, qual que é a diferença entre coma e morte encefálica? A morte encefálica, ela é um quadro irreversível. Nosso cérebro, ele é responsável por comandar todo o nosso corpo. Então, se ele não funciona, se ele não tem atividade, nosso corpo não funciona. Então, se ele morre, nosso corpo também morre. Então, a morte encefálica é uma morte, é um óbito, a pessoa veio a óbito. Não existe nenhuma atividade cerebral. E isso é comprovado por muitos testes, tem muitos profissionais envolvidos, muitos exames, é um diagnóstico seguro. A pessoa veio a falecer. Já o coma, não. A pessoa está num estado de inconsciência, mas ainda existe funcionamento cerebral. Então, essa pessoa ainda pode se recuperar, a pessoa está viva. Então, morte encefálica, a pessoa não está viva. Coma, a pessoa ainda está viva e ainda tem a possibilidade de se recuperar. Pode passar. E, então, a doação, ela só acontece, com o doador falecido, em pessoas que sofreram a morte encefálica. Pode passar. Então, aqui eu trouxe alguns indicadores, assim, vamos dizer, sobre o transplante. Então, eu, Camila e qualquer pessoa aqui, temos mais chances de precisarmos de um transplante do que sermos doadores. Temos 5 a 6 vezes mais chances de precisar
doarmos do que de sermos um doador. Pode passar. Homens também têm a maior probabilidade de precisar de um transplante. Pode passar. E aproximadamente 1/3 dos indivíduos que precisam de um transplante não conseguirão receber. Então, essas pessoas, infelizmente, né, devido a toda a questão da falta assim, da doação, né, que eu vou falar um pouco mais pra frente ainda, não conseguem receber esses órgãos. Pode passar. Então, aqui qual é o impacto? Né? Eu já falei muito de como o transplante melhora a qualidade de vida. Então, é a chance de uma pessoa que tem um diagnóstico, vou dar um exemplo do fígado, né, porque eu trabalho com pacientes transplantados de fígado. Então, ela recebeu um diagnóstico de cirrose hepática. E, a partir desse momento, a cirrose ela não tem cura e ela vai ter várias complicações. Vai chegar um ponto dessa doença que essa pessoa não vai ter outra chance de sobreviver, a não ser receber um transplante, porque vai acontecer muitas complicações. E se ela não receber esse transplante, infelizmente, ela virá a falecer. Então, o transplante é uma esperança para essas pessoas e para essas famílias. É a única chance delas de continuarem aqui. E para a família doadora, é uma forma diferente de encarar o luto. É a forma que essas pessoas também, a partir da doação, ressignificam essa morte. Nossa, meu familiar faleceu, mas olha o legado que ele deixou. Ele pôde salvar até 8 vidas. Porque, infelizmente, a partir do momento do óbito, nada mais pode ser feito, né? Então, quando a família aceita a doação, elas encaram isso, ajudam a vivenciar esse momento de luto e ressignificar essa morte dessa pessoa. Então, pode passar. O transplante, acima de tudo, é vida. A gente está falando sobre vida, sobre pessoas que tiveram uma nova chance de recomeçar a partir de um diagnóstico que inicialmente era terminal. As pessoas acharam que não poderiam ter outra chance, que não poderiam ver seus filhos crescer, que não poderiam voltar ao seu trabalho, mas que receberam uma nova chance. Pode passar. Aqui eu trouxe alguns dados que eu vou falar assim muito brevemente, é do ano passado. Então, quase 60 mil pessoas ficaram esperando. Imagina, 60 mil pessoas estavam dependendo de uma doação para sobreviver. Imagina a agonia, né, a ansiedade, como que é o psicológico dessas pessoas que estão em fila de transplantista. Mas temos um outro ponto. Mais de 40 mil receberam. Mais de 40 mil tiveram a oportunidade de receber um órgão ou um tecido. Pode passar. Aqui eu trouxe os doadores notificados. Então, os doadores que poderiam ser doadores de órgãos, mas a taxa de doação entre doadores efetivos é muito menor. Podem ver 14 mil e 4 mil, uma diferença muito grande. E isso impacta realmente na lista, porque se não está tendo órgãos, essas pessoas os transplantes não serão realizados. E aqui são dados que mostram assim, ó, a necessidade e o que realmente acontece. Então, eu vou dar aqui um exemplo do fígado. É uma média de que 5 mil pessoas precisavam, doações precisariam acontecer para essas pessoas receberem o fígado. Mas, na verdade, os transplantes realizados passaram um pouco mais de 2 mil. Então, assim, isso justifica essas quase 60 mil que ainda estão esperando, né? A doação, ainda há muitas pessoas aguardando por ela. Pode passar. Aqui eu trouxe mais ou menos a média de espera, né? Então, uma pessoa que precisa de um rim, uma média de espera de mais ou menos 31 meses, no fígado 22 meses, córnea 5 meses, coração 4 meses. E lembra que eu falei que 1/3 das pessoas não recebem? Então isso impacta, porque essas pessoas muitas vezes falecem aguardando essa doação. Às vezes não chega a tempo. Então, qual que é o objetivo, né, da Litote, da OPO, especialmente no Setembro Verde, mas isso é uma ação que a gente estende o ano inteiro. O ano inteiro a gente precisa falar sobre doação de órgãos. Então, conscientizar, né, falar sobre a importância, incentivar que as pessoas conversem com as suas famílias, propiciar esse diálogo, porque existe muito tabu, né, em relação à doação. Existem muitas mentiras que são propagadas, vão classificar meu órgão, e não,
processo de transplante é extremamente transparente. Pois, se vocês tiverem dúvidas quanto a isso, podem perguntar o que vocês quiserem. Então, aqui a gente está fazendo mais esse trabalho mesmo de conscientização, de valorização da comunicação. A gente não falar sobre transplante não é falar sobre morte, é falar sobre vida. Pode passar. Aqui, a título de curiosidade, eu trouxe o AEDO. Não sei se vocês ouviram falar, é uma coisa nova. Como eu já disse, né, a doação ela só acontece a partir do consentimento familiar. Mas isso aqui é uma plataforma que as pessoas conseguem manifestar o seu desejo de ser doadores. É online, é um processo que a gente faz online, tem assinatura digital, tem advogados envolvidos, mas a gente faz tudo online. E aí isso gera um documento que expõe a vontade da pessoa de ser um doador. Ela não substitui o consentimento familiar, mas é uma ferramenta que prova o desejo da pessoa de ser doador. Pode passar. Aqui é um exemplo que a Karina, que é a professora nossa, aqui da Escola de Enfermagem, ela fez esse processo. E aqui ela colocou como que fica, né? Que fala, eu, Karina, declaro que sou doadora de órgãos. Então, é um documento que prova a vontade de ser um doador. Pode passar. Mas, como eu já disse, isso não substitui o consentimento familiar. Por quê? Porque aqui no Brasil nós temos uma lei de que a doação ela é consentida. Antes de 2001, essa lei de 2001, a doação é presumida. Então, o que isso significa? Todos eram doadores, a não ser que falássemos que não queriam. Mas isso gerou muitos conflitos, sim, esses tabus de que as pessoas acharam que iam para o hospital, que as pessoas iam sacrificar seus órgãos. E isso mudou. A partir de 2021, a doação só acontece, 2001, só acontece a partir do consentimento familiar. Então, são parentes de primeiro e de segundo grau que assinam os documentos da declaração para poder acontecer a doação. Pode passar. Então, como uma pessoa pode se tornar doador? Tem um AEDO, mas ele não substitui. Então, a única forma da gente aumentar as doações é incentivar o diálogo familiar. Então, quando uma pessoa tem vontade de ser doador, deixa claro para a sua família, para as pessoas que convivem, de que tem esse desejo. Porque quando acontece, só a família pode autorizar. Então, cabe o doador, é uma esperança renovada para aqueles que esperam no transplante. Aqui é algumas pessoas, né, que foram impactadas pelo processo de doação. Aqui, com certeza, essa pessoa recebeu um transplante de fígado, dá para perceber pela coloração da pele dela. Quando uma pessoa tem uma doença hepática, ela fica toda amarelinha. Então, aqui você pode ver como a pessoa mudou, né, depois do transplante. Aqui são todas as pessoas, né, que receberam também um órgão. Pode passar. E aqui é um videozinho da campanha do Ministério da Saúde sobre a doação de órgãos. Pode colocar. No Brasil, de cada 14 potenciais doadores de órgãos, apenas 4 realizam a doação. A recusa familiar é um dos principais obstáculos e um dos principais motivos é a ausência de diálogo sobre o assunto. Pensando nisso, reunimos algumas famílias e perguntamos: você quer falar sobre doar órgãos? Não. A doação não é fácil. Eu sei a importância que é, mas não consigo falar. Porque falar sobre doar órgão é falar sobre morte. Agora pedimos para que integrantes de cada família saíssem da sala. Então, refizemos a pergunta: e se seu filho, seu marido, pai, precisasse de uma doação? Você falaria sobre doar órgãos? Se meu filho estivesse precisando de um órgão. Pela vida dos meus filhos, eu falaria sobre doação de órgãos. Sim, com certeza. Pela vida dele. Para mim, ia ser um momento único. Saber que alguém vai doar um órgão do meu marido. É para salvar alguém que eu amo, né? Para salvar a minha mãe. Precisamos estimular o diálogo sobre a doação de órgãos nas famílias de todo o Brasil. Um dia, sua família pode precisar de um doador ou ter a oportunidade de ser a doadora, mas é preciso conversar sobre isso. Agora, né? Pensar diferente, né? Conversar sobre isso. Se a gente entender melhor primeiro com meus filhos, né? Eu quero ser um órgão de órgão. Doação de órgãos.
Precisamos falar, sim, Ministério da Saúde, Brasil, Governo Federal. Então, né, quais são os desafios do transplante? Como eu já disse, o principal desafio é o diálogo sobre o tema e conseguir mais doadores. Então, o desafio é incentivar as pessoas, as famílias, independente se você pode ser um doador ou não, que esse diálogo seja aberto, que você possa conversar com a sua família sobre isso, sobre a importância, e de que isso não seja um tabu, porque a morte está aí para todos, né? Em algum momento da nossa vida, isso é uma realidade. E de como a gente pode falar sobre isso, de como a gente pode falar que essa morte, uma morte, pode salvar até 8 vidas. Então, esse é o principal desafio do transplante nesse momento, que esse diálogo seja aberto, que os tabus sejam desvencilhados, assim, e que cada vez mais possamos conseguir mais doadores para que aquelas pessoas que estão esperando por órgão consigam receber uma nova chance. Aqui são algumas fotinhas das atividades que nós fazemos, da Liga, que a Liga faz, a OPO. Né? O setembro é um mês muito movimentado para a gente, assim como o outubro é movimentado para vocês. Nós fazemos muitas sensibilizações, muitas atividades com os pacientes que receberam o transplante, conscientização, a gente sempre vai no RAIA, conversar com as pessoas, incentivar a doação. Pode passar. E é isso, gente. Muito obrigada. Então agora eu vou convidar as minhas colegas aqui da OPO, se elas quiserem acrescentar alguma coisa que eu falei, e deixar muito à vontade para vocês perguntarem sobre quem pode ser doador, quem não pode, ou alguma dúvida em relação ao processo mesmo de doação. Então podem ficar muito à vontade para tirar todas as dúvidas que quiserem, tá bom? Camila, antes delas muito obrigada, né, pela participação de vocês. A Camila já agradeceu ontem que eu encontrei, né, o pessoal que encontrei vocês. É só uma pergunta, eu acho que dessa parte que você falou, né, ficou um pouco confuso. Então, você disse que a família precisa consentir. Primeiro assim, que família, né? Essa é a primeira pergunta. Porque assim, a gente pode ter 3, 4 pessoas, então ali, né, o pai, a mãe, os irmãos, quem tem que consentir, e outra, quanto tempo isso leva? Porque se não houve uma conversa da família, né, a respeito disso, quanto tempo isso leva e quanto tempo pode esperar? Porque precisa ser, tem um tempo, né, que se é necessário para, assim, não pode passar daquele tempo para que o transplante seja viável. Então, assim, são 2 medidas que eu acho que poderiam ser. Então, para assinar a autorização para doação, podem ser pais de primeiro e de segundo grau. Então, assim, se a pessoa é casada, documentada, né, casamento no papel, geralmente a primeira pessoa que a OPO vai procurar é esse cônjuge, mas também podem assinar filhos, pais e irmãos. Filhos, pais e irmãos. Precisa de pelo menos 2 pessoas assinarem e vão ter também 2 testemunhas que também vão assinar e assinar. Se uma pessoa assinar e tiver 2 testemunhas, o processo ele pode continuar, mas a OPO ela sempre tem essa postura de incentivar que a família entre em um consenso. Então, se elas perceberem que, mesmo que o cônjuge aceite, mas os filhos não aceitem, é uma questão complicada. Então, sempre vão priorizar pelo consenso, mesmo se for parentes que não sejam primeiro ou segundo grau. Apesar de legalmente isso poder acontecer, né, porque eles podem assinar e a doação pode prosseguir, há sempre essa busca pelo consenso da família mais próxima. E, realmente, é um processo demorado. Se a família ficar na dúvida, a OPO vai ter essa sensibilidade de conversar e perceber. Se a família já recusar na hora, recusou, tudo bem. Porque realmente não pode ficar esperando, né? É um leito ali na UTI, tá? Tendo essa manutenção. Quanto mais tempo esse potencial doador está na manutenção, mais chance desse órgão ser viável. Então, a conversa acontece
E imediatamente depois, assim, logo no mesmo dia que o diagnóstico de morte foi feito. Mas geralmente no primeiro desse dia ou no máximo no dia seguinte. Essa conversa tem que ser finalizada para ter uma decisão. Você está confirmando, né? É isso mesmo. Eu acho que poderia apresentá-las, né? Vocês têm que se apresentar e falar um pouquinho, né? Do trabalho deles. E aí acho que abrir para perguntas, né? Porque acho que a grande dúvida aí é se a mulher, portanto, pode ser doadora. Bom dia. Meu nome é Alexandra, sou enfermeira aqui na HC, na parte da procura de órgãos. Camila, faz. Meu nome é Camila, também trabalho com a Alexandra, a gente trabalha na equipe, né, do HC e trabalha com a doação de órgãos e com as famílias. Bom, o nosso papel ele é acompanhar todo esse processo da parte da doação de órgãos. Então, a gente, né, fica aqui no HC, mas a gente toma conta de 93 cidades, é toda a DRS3, né, que dentro do estado de São Paulo a gente tem umas divisões dessa, né, de cada região. Então, a gente toma conta de todas essas cidades, então todos os hospitais que têm leitos monitorados, leitos de UTI, a gente fica acompanhando, fazendo um monitoramento de pacientes que sejam pacientes com problemas neurológicos graves, que possam evoluir para a morte encefálica. E aí, quando a gente vê que tem, né, recebe essa notificação, como a Camila falou, que o hospital identifica que tem um paciente que pode ser que esteja em morte encefálica, eles vão fazer uma notificação, passar os dados do paciente para a gente, a história, né, vão contar tudo para a gente o que aconteceu. E dessa forma a gente vai começar a acompanhar esse paciente. Nem sempre a gente está presencialmente, porque a gente tem algumas equipes que são treinadas para ajudar a gente nesse processo. Então, a gente vai conseguir, junto com essas equipes, fazer esse diagnóstico. O diagnóstico é feito pela equipe médica, mas a gente faz todo o acompanhamento desse processo, né, do protocolo. Então, às vezes, né, o enfermeiro está presente durante as provas que são realizadas. E, como a Camila falou, é um processo muito seguro, tá? Então, durante esse processo, a família fica sabendo do que está acontecendo, ela deve ser informada, ela tem o direito de acompanhar o protocolo se ela quiser, ver o médico fazendo as provas clínicas, fazer o exame de imagem. Então, a família pode estar presente o tempo todo para ela entender o que está acontecendo, porque é um processo muito complexo, né? Às vezes, para quem não é da área médica, da área da enfermagem, né, da área da saúde, fica um pouquinho difícil de entender. Então, a família vai acompanhando todo esse processo. Quando fecha o diagnóstico, isso é só uma lista de presença, tá? Depois a gente vai sortear umas camisetas para vocês, tá bom? E aí, o que acontece? Quando fechou esse protocolo, deu positivo para a morte encefálica, a gente já tem um diagnóstico. A equipe médica vai vir conversar com essa família para passar o diagnóstico, né? Falar que deu a morte encefálica, então é um registro de óbito. E aí a gente entra em cena, né, o pessoal daqui da procura de órgãos, ou às vezes alguém dessa equipe que é treinada por nós vai entrar junto com o médico, aguardar essa comunicação do óbito, e assim que comunica o óbito, se a gente vê que a família está entendendo esse processo, ela está aberta para conversar sobre, a gente faz a comunicação, né, da possibilidade de adoção de órgãos. Então, a gente faz um acolhimento dessa família, a gente conversa com eles, pergunta se tem dúvida, a gente vai deixar tudo muito claro, não pode ficar nenhuma dúvida do processo todo, do diagnóstico, né? Porque, como a Camila falou, o diagnóstico de morte encefálica é o principal quesito dele é que é né, a lesão cerebral é irreversível, então não tem como recuperar. E durante essa conversa com a família, né, a gente vai tentar entender se a família conseguiu absorver todas essas informações, está tudo muito claro, se não tem dúvidas. Se não tem dúvidas, a gente adentra essa temática da doação de órgãos. E aí a gente vai explicar todo esse processo, que a gente tem um tempo, né, que é uma questão muito importante, né, durante
a doação de órgãos. A gente vai pegar essa autorização da família e aí depois que a família passou essa autorização, a gente vai ter um tempo de 8 horas, que é o tempo para ver aonde vai ter a pessoa que vai poder receber esses órgãos. Então, geralmente é um tempo de 8 horas, tá? Então, essas 8 horas, as equipes vão se locomover, porque geralmente as equipes vêm de outro lugar, é um pouco mais demorado. E aí tem mais o tempo da cirurgia, que nem sempre a gente consegue calcular de falar, são 6, são 8 horas, mas a estimativa é mais ou menos isso. Depende do que vai ser captado. Nem todo mundo consegue, eu já abro essa pergunta, nem todo mundo consegue doar tudo, mas depende o que vai ser doado. Mas tem todas aquelas possibilidades que ela mostrou, tá? Dos órgãos para ser doados. E uma coisa extremamente importante, o corpo, ele é entregue íntegro para a família. Mesmo se doa córnea, qualquer coisa que a pessoa faz a doação, não fica visível, tá? Então, do mesmo jeito que você doa ela em casa, depois você doa no hospital, ela vai ser entregue para a família do mesmo jeito, vai fazer todo, né, a questão de velório, de enterro, isso não compromete nada, tá? É uma pergunta que as pessoas costumam fazer bastante pra gente em relação a isso, porque às vezes falam, nossa, mas vai ficar desconfigurado, vai ficar com um aspecto diferente da imagem que a gente está acostumado? Não, não fica, tá? A gente acompanha a cirurgia de captação, a gente está presente, a gente precisa se certificar de que vai ficar tudo do mesmo jeito, tá? E aí o processo é esse. Então, depois que acaba a cirurgia, às vezes tem alguns pacientes com morte traumática, né? Às vezes um acidente de moto, um acidente de carro, tem que ir para o IML. Então, às vezes tem um tempinho um pouquinho maior, além desse período da cirurgia também, tá? Mas isso tudo é conversado, a gente vai comunicando a família durante todo o processo, porque é um direito da família, né? Acompanhar tudo que está acontecendo, tá? E além de todo esse processo, né, que a gente acompanha, junto com essas famílias, junto com as equipes dentro dos hospitais, a OPO ela tem também um papel educativo. A OPO tem um papel de formiguinha, que é sensibilizar vocês sobre a importância de conversar com a família sobre a doação de órgãos para transplantes, né? Então a gente está aqui hoje plantando essa sementinha, explicando para vocês, né? A Camila trouxe uma aula muito, né, genial, trazendo toda a importância do transplante, né, para a sociedade mesmo. Então a gente quer isso, a gente quer sensibilizar vocês para que vocês multipliquem essa cultura da doação de órgãos. Conversem com familiares de vocês sobre doação de órgãos. E já aproveitando para responder a pergunta em relação a paciente que tem um diagnóstico de câncer, vai depender muito do processo que está. Se é um câncer metastático, a gente não pode fazer doação, a gente faz o protocolo de morte cetálica porque é um diagnóstico, né? Então consegue fazer esse diagnóstico, mas não vira doador. Se não for um câncer metastático, a gente tem uma lista bem grande, que a gente nem sabe de cabeça, tá? Mas que tem alguns tipos de tumor que a gente consegue levar para doação. Então, todo caso que os pacientes têm algum diagnóstico de tumor é avaliado, a gente conversa com o nosso coordenador, conversa com a equipe médica para ver se tem a possibilidade de ter uma metástase ou não, se é só um câncer mais local, e nisso a gente consegue avaliar se pode ser doador ou não. A gente já teve casos de pacientes com algum tipo de tumor que foi possível fazer doação de órgãos, porque não compromete a saúde de quem vai receber, né? Não tem risco dela desenvolver o mesmo tipo de tumor, tá? Então, todo caso é avaliado, né, bem individualmente, bem criteriosamente, para a gente poder ter certeza que vai ser uma doação segura, tá? Então, é muito dinâmico esse processo, né? Vai depender realmente do tipo de diagnóstico que a pessoa tem, tá? Mas existe sim a possibilidade. Então, independente disso, é sempre importante a gente, né, conversar com a família e falar se de repente a gente tem esse desejo de ser doador, porque a nossa manifestação, geralmente as famílias costumam acatar. Se a gente, né, quando a gente aborda as famílias para fazer entrevistas, às vezes eles falam, nossa, ele manifestou em vida, então a gente vai manter o desejo, né, dessa pessoa de ser doador. Tá? É isso. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu acho que quando a gente começou a discutir, né, a questão do doador, a pergunta que veio, né, a gente trouxe,
doar agora o meu filho, que precisa. Então, acho que está respondida a pergunta, né? O que está controlado a doença, né? Eu acho que pelo menos ficou claro para mim, que quando a câncer está controlado, não tem progressão nenhuma da doença, não tem metástases, nada, a gente pode dizer que se for curado daquele câncer, ele pode doar. Está respondido. Isso, e exatamente, a Camila falou um pouquinho, né, a questão de doador intervírus. Então, quando, por exemplo, eu vou doar um individual, no caso, ele vai doar um rim para o filho. Se ele está com uma condição de saúde boa, que não vai prejudicar, para ele, está tudo bem, né? Ele vai continuar fazendo um acompanhamento um pouco mais rigoroso, né, de um tempo, porque às vezes a gente fala, vou no médico uma vez por ano, às vezes nem vou, só quando eu fico doente. Ele vai ter que ter um acompanhamento mais de perto, por conta da situação de ficar com um só, né? Mas é uma possibilidade, sim. Então vai depender exatamente disso, né? De como que é o caso dele. Isso é avaliado individualmente, né? Então é muito legal, né, saber desse caso. É muito bonito a gente ver que mesmo né, a pessoa às vezes estando com uma questão de saúde, às vezes difícil, ele ainda está, né, fazendo essa doação para o filho. O doador precisa ser controlado, né? Isso que é importante. Não é assim, quero doar, vou doar. A pessoa, o doador, principalmente em situação de vida, né? Ele também precisa estar bem de saúde. Por quê? A gente tem 2 rins, né? Que é o caso. Você pode até doar outro, mas se você tem que ter condições de viver também, só, né? Porque às vezes a intenção não é se prejudicar para ajudar alguém, né? Pode falar. Pode, depois eu pego para você. Meu marido faleceu, eu doei a córnea dele. O sobrinho dele faleceu e a gente doou mais 4 órgãos dele. E eu queria saber uma pergunta. Aí, e a respeito, o corpo foi normal, não tinha nada a dor. Por exemplo, assim, eu gostaria de ser doadora de sangue e eu já fui várias vezes e eles não aceitam porque eu tive um câncer de novo. Aí o que me falaram é que, por exemplo, se eu doar, o meu câncer pode vir. Eu posso vir a ter um câncer de novo. Isso é real? Olha, eu não sei te responder essa pergunta. Eu achei ela bem complexa, mas eu... Porque é muito complexo, porque como a Alexandra trouxe, a senhora pode manifestar, né, o seu desejo em ser doadora, e no momento oportuno, caso ocorra, vai ter toda uma avaliação, né, vamos avaliar o tipo de câncer que a senhora teve e se é possível estar doando órgãos, a gente fala de órgãos, né? Agora, sangue, a gente não tem muita noção da questão de contraindicação da doação de sangue. Como a gente trabalha com doador falecido e múltiplos órgãos, a legislação e a avaliação para sangue, a gente não consegue realmente trazer essa resposta para a senhora nesse momento. A gente pode depois ir atrás, conversar com a professora e estar trazendo uma resposta adiante. Eu gostaria, porque assim, meu marido é doador, de 2 em 2 vezes ele doa sangue. Sempre eu acompanho ele e gostaria de fazer, só que quando eu falo que eu estou falando, ele fala que eu não vou. Eles devem ter algum critério que seja contraindicação. Por exemplo, a gente tem alguns critérios que contraindicam a doação de órgãos, né? Então, por exemplo, às vezes o paciente está com uma infecção muito grave, né, que ele está numa UTI, e ela não consegue controlar com antibiótico, a gente descarta esse paciente para doação. Mas se é um paciente que está com uma infecção, está com antibiótico e está controlado, a gente consegue doar. Então, cada área vai ter esses critérios para a exclusão de seu doador. Nesse caso, a gente pode até buscar mesmo ali com o pessoal do banco de sangue para entender um pouquinho melhor, porque não é a área que a gente realmente atua. Mas, assim, eu não sei responder com critério assim, mas eu acredito que não seja um fator que vai desencadear você ter um câncer. Isso aí, pelo que a gente conhece relacionado à saúde, até como se forma um tumor, a gente sabe que não é assim que funciona. Mas, no caso, a gente busca saber, a gente faz uma resposta, porque eu acredito que seja só por precaução para quem vai receber, não por questão de você desenvolver alguma coisa, não é? Não, acho que ela entendeu, né, de outra forma, mas é assim, eu acho que o que ele quis dizer é o seguinte: você pode ter, quem tem câncer, tem mais
chance de ter de novo do que uma pessoa que não teve. Então, não é o fato de você doar o sangue que vai fazer você ter câncer de novo. O que ele quis dizer é o seguinte: existe a possibilidade de você ter de novo. Eu não sei exatamente também, né? Porque as células indígenas, elas têm um caminho para fazer, e é por essa via. Então, eu acho que é uma prevenção, né? Caso você possa ter de novo, de não passar essas células para a pessoa. Mas não que você vai ter mais chance de ter câncer porque você doou o sangue. Isso não. Isso é certeza que não existe. Não é porque você doou que você tem mais chance de ter o câncer. É que, como você tem uma doença, que é o câncer, e que, lembra que a gente fala, olha, quando corta uma estrutura, pode ser que essas células passem para outros lugares, por isso faz quimioterapia depois, para evitar as micrometástases, né? Que a metástase vocês agora já sabem, né? Que é aquela propriedade da célula passar para outro lugar. Então, assim, pode ser isso, eu também não tenho certeza. Agora, certeza de que não é doando sangue que você vai ter uma chance maior de ter câncer de novo. Tá? Mas a gente vai procurar saber os critérios para passar, para entender o porquê disso, tá? A gente passa uma resposta para vocês. Por exemplo, eu vou doar meu sangue, eu não tenho câncer, não, eu vou doar meu coração, né? Aí, qual é o tempo, por exemplo, eu internei ontem, eu tive um acidente e vou doar meu coração. Qual é o tempo que vocês têm para poder ver se ele é bom ou não? Porque eu estou acompanhando aquele caso do Rio, né? Que os órgãos eram contaminados. E vocês têm um tempo para ver se o meu coração era bom? E dá tempo de fazer para a pessoa? Tá. Só esclarecendo o que aconteceu no Rio de Janeiro, acho importante a gente trazer isso também, né? O que aconteceu no Rio de Janeiro é que o laboratório ele não realizou os exames que avaliam o doador de órgãos. E esses órgãos eles foram para transplante sem uma avaliação prévia. E aí, infelizmente, as pessoas que foram transplantadas, os doadores tinham HIV, não se sabia essa informação e as pessoas transplantadas acabaram adquirindo a infecção. Tá? Foi uma questão de... A pessoa nem sabe, né? O processo de doação de órgãos, gente, e de transplante, ele é extremamente seguro. A gente trabalha respaldado por muitas leis. A gente tem muita lei, tá, que norteia todo o nosso trabalho. O que infelizmente existem são pessoas corruptas. E aí a gente não tem esse controle, né? Foi uma infelicidade que aconteceu no Rio. Mas respondendo a pergunta da senhora, durante todo o processo, desde o dia que o paciente interna, que o médico tem suspeita da morte incentária, ele faz um protocolo, vai conversar com a família, durante todo esse período a gente avalia ele, colhe muitos exames, a gente roda todos os exames para ver se tem alguma sorologia positiva, qual é o tipo de sangue daquele doador, né, para a gente saber depois na lista quem vai poder receber esses órgãos. Então, quando a gente chega para conversar com a família, a gente já sabe que ele pode ser um doador de órgãos sim. Né? Quando a gente avalia esse paciente, a gente vê que tem alguma contraindicação absoluta e que ele não pode de forma alguma ser um doador, a gente nem se aproxima, a gente nem conversa com a família. O médico convoca a família no final do protocolo para comunicar que a pessoa faleceu, mas ela não vai ser um doador de órgãos. Tá? Respondi a pergunta. A gente só complementar, quando a gente acompanha esse paciente que está suspeito de morte encefálica, um dos critérios para a gente saber se ele pode ser doador não é coletar toda a sorologia, então coleta HIV, coleta hepatite, coleta o HPLV para ver sífilis, a gente vê se tem o megalovírus, então a gente faz uma bateria de exames imensa nesse paciente para ter certeza que ele vai ser um doador seguro. E o que aconteceu lá foi que eles não fizeram um exame, né, que é uma coisa extremamente grave. É falta de ética, é falta até de humanidade, né? A gente pode falar assim, porque você está comprometendo a vida de outra pessoa, né? Então, foi um problema muito grande que a gente está sofrendo um pouco isso, porque acaba que até as doações acabam caindo, porque as pessoas ficam inseguras de fazer doação, né? Mas a gente tenta sempre recuperando essa situação de estar aqui conversando com vocês para tentar explicar um pouco o que acontece. Um diabético pode doar órgãos? Pode. Pensando, né? Oi? Pensando assim, de saúde do corpo dele. Sim, a gente avalia toda a função. Porque o meu filho recebeu o órgão também por uma
e minha filha. E meu filho que ia receber o órgão, não podia esperar mais. Ele estava bem, estava andando, trabalhando, cuidando da vida, mas não podia tomar muita água, era totalmente controlado. Aí os 3 podiam doar. Só que o meu filho, a minha filha, por ser mulher, era solteira, então não poderia ser mãe, como ela é hoje. Né? E aí eles saíram muito ruim. O meu outro filho, meu marido poderia doar, mas por ele ser de idade, mais veloz de ser pai, imediatamente ele poderia comprometer também. Aí o meu outro filho, que foi 99% bom, né? E aí não deu nada de rejeição, não deu problema nem um nem no outro. E foi assim, um alívio para o meu filho, já faz agora 10 anos que ele está transplantado. Isso aí é como você falou, o médico avaliou quem seria o que ia sofrer menos em doar os órgãos, né? Doar o rim para o seu filho. Então, quem ia sofrer menos, porque assim, às vezes pensou nela, às vezes ela vai ser mãe, vai ter gestação, então às vezes, né, fica uma situação um pouco mais delicada, uma gestação talvez um pouco mais de risco aí para elas, pensando, né, no futuro. Para o seu marido, que já é um pouco mais velho, diabético, o rim é extremamente necessário, e é um órgão que para ele às vezes é muito afetado pelo diabetes, então tirar um órgão dele às vezes dá para ele poder fazer muita falta. Deixa eu te perguntar uma coisa. A morte cefálica, que a Carolina falou, ela falou que é quase que a morte que coordena o corpo, né? Essa morte cefálica, como que ela faz? Assim, se ela, bom, não sei se é você ou se ela me responde, né? É considerado uma morte da pessoa mesmo? A morte cefálica. Quando a pessoa avisa, ó, seu filho, seu marido, seu não sei quem morreu. Geralmente, quando você recebe notícia assim, nossa, fulano morreu, se não falou que é morte encefálica, porque o coração parou de bater. Mas, o que acontece? Que aí é que o pessoal sempre pergunta, às vezes olha lá na UTI, nossa, mas o coração está batendo, ele está respirando. É aparelho, é medicação. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele comanda o corpo inteiro. Então, o movimento que você está fazendo, o que você está falando, você está pensando, tudo, você está respirando sem pensar, você está... Seu cérebro está mandando estímulo. Nosso cérebro está funcionando. Ele está mandando estímulo para o seu corpo inteiro. Então, tudo que está acontecendo no momento é estímulo do cérebro. Se ele parar, é questão de tempo para o coração parar de bater, o pulmão parar de... Então, aí eles médicos esperam isso, esperam para... Eles fazem alguns testes, são realizadas algumas provas para avaliar se esse cérebro está bem. Porque a minha irmã recebeu o fígado transplantado, né? Ela recebeu. De doador falecido? De doador falecido. E a minha irmã foi correndo no hospital, né? E já recebeu, ela estava bem, estava andando, passeando, tudo, né? E foi muito bem transplantado. No outro dia deu hemorragia. Aí ela morreu. Então, é isso que eu estou dizendo. Será que foi algum problema do paciente que doou? Não. A questão da hemorragia foi uma questão dela, da receptora, da sua irmã. Só porque a cirurgia do transplante é muito grande. O corte é imenso, vai abrir todas as camadas, vai abrir o músculo, vai ter cortar artérias, e ainda é uma cirurgia extremamente complexa. E qualquer transplante, mas o fígado ainda assim tem um órgão muito grande. Então, toda cirurgia tem isso. Um transplante, mais ainda. E a gente foi visitar ela, não ela, mas foi lá saber dela. Nossa, foi maravilhoso, mas foi ótimo. Ela não bebia, ela pegou cirrose de medicamento de hepatite. E de repente ela teve uma hemorragia. Aí foi um susto para nós. A hemorragia é justificada porque o fígado ele é responsável por produzir a parte da coagulação, que é onde o sangue, sabe quando você está com ralado e aí cria uma casquinha? Quem faz isso que produz tudo isso para acontecer é o fígado. Então, quando tem uma cirurgia muito extensa, como um transplante, porque pensa, você tira um órgão e coloca o outro. No caso do fígado, porque o rim, a gente fica com os dois, eles vão desligar, vai continuar e eles põem o outro aqui embaixo, na tela, tá? Então,
Nem sempre vai Eu tirar. achava que tirava o rim, não tirou, Não, não. só em alguns casos, talvez o rim está muito problemático, né, tá com muitas questões, aí eles precisam fazer uma nefrectomia, eles tiram o rim, aí eles depois colocam o outro. Mas a maioria das pessoas, ela tem um terceiro rim, que não é desligado assim, fica ali bonitinho, tá? Mas nesse caso, foi provavelmente por conta disso, é uma cirurgia muito extensa. A gente que faz parte da doação, da cirurgia de captação, é uma cirurgia super extensa. É uma cirurgia assim, muito complexa. Uma pergunta que ele já estava no nosso horário, praticamente, né? No meu caso, a dúvida da Pereira, mas eu tenho uma dúvida. A minha filha teve que tirar o rim, então ela tem só um rim. Como eu tive câncer e é genética, então se eu estiver bem, um dia ela precisar do rim, eu posso ser doadora dela. Provavelmente sim. Igual a gente falou, né? O médico vai avaliar se você também tem a compatibilidade com ela, porque cada órgão tem a sua especificidade, né? Então, por exemplo, o fígado a gente sabe que é só compatibilidade de sangue. O rim tem uma outra compatibilidade que é de uns anticorpos específicos, tá? Então, tem que avaliar isso, tá? Mas aí é tudo questão que se um dia acontecer, espero que não, mas aí eles vão avaliar. Eu acho que a gente poderia estar finalizando, né? Agradecendo aí a disponibilidade, né? Da Vivian, da Camila, a Nicole, da Camila. E foi muito bom, né? Eu acho que esse esclarecimento aqui é muito importante, tá? A gente vai finalizar e a gente convida vocês para comemorar o aniversário de algumas mulheres aqui. Antes nós podemos sortear 3 Ah, sim, pode sortear. Camila, vem.